a Deus, estou contente aqui com os irmãos nessa noite maravilhosa, amém? Graças a Deus, nós fomos ali na cidade de Duas Pontes essa tarde, tivemos ali, contente, tem uma multidão ali de pessoas recebendo a palavra de Deus, foram ali muitas pessoas oprimidas, até chorando, para receber a palavra de Deus, receber a oração, e graças a Deus o Senhor está fazendo a obra, irmão, dos coração endurecido, porque está chegando o fim, irmão? Então é muito importante a gente levar a palavra de Deus para as pessoas que precisam ouvir, para aceitar Jesus como seu Salvador, amém? Glória a Deus. Eu agradeço, irmãos, o irmão por ter me convidado também para estar aqui nesta noite, e assim nós estamos nesta peleja, porque a peleja não é nossa, é Deus que peleja por nós, amém? Graças a Deus por isso, temos muito que agradecer a Deus por tudo, irmão, por Deus ter nos colocado neste caminho de salvação, caminho de vida eterna, porque Jesus pagou um preço caro por nós, amém? Glória a Deus. Eu quero ler o Salmo 23, para nós estar mais meio de oração. Glória a Deus ao Senhor, glória a Jesus, aleluia, glória a Deus, aleluia, graças a Deus, amém? Glória a Deus, aleluia. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz no verde espaço. Guia-me não somente as águas tranquilas, refrigera minha alma. Guia-me pela vereda da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e teu cajado me consolam. Prepara uma mesa diante de mim, na presença dos meus inimigos. Unge a minha cabeça com óleo, e meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Amém? É um lugar que nós temos que estar habitado na casa de Deus por todos os dias da nossa vida, agradecendo a Deus, esperando a vinda do Senhor Jesus. Amém? Vamos orar ao Senhor para que o Senhor derrame o poder e as bênçãos sejam derramadas em nossas vidas. Senhor Deus, Pai, graças a Deus, Deus, pela tua vitória, pelo poder da glória de Deus. Abençoa o teu povo, a tua igreja. Aqui está, meu Deus, para receber do Senhor, Pai, as bênçãos derramadas do céu. Estende tuas mãos, meu Deus, sobre este lugar. Abençoa, meu Deus, pastor Manuel, dirigente desta igreja, Pai, pela glória do teu poder, os funcionários da sua família. Abençoa os membros, abençoa os obreiros, os seus famílias, Pai. Derrama o poder, ó Pai, para estar sempre na tua presença, buscando o Senhor, ó Pai, de melhor que tenha nós, ó Pai, porque o Senhor tem, ó Deus, para nos entregar a vitória, Pai, em nome de Jesus Cristo. Abençoa a tua igreja, abençoa o teu povo, abençoa esse ministério, Senhor, abençoa as igrejas, Deus, amor, os pastores, todos os evangelistas, Pai, abençoa as diretorias, nossa igreja Miranda, a sua família, meu Deus, mão em tuas mãos, guarda com teu poder, ó Pai, esse ministério de salvação, ó Pai, caminho da verdade, caminho da tua palavra, e nos conduz à vida eterna, meu Deus. Vem operar, meu Deus, neste lugar. Abençoa esta cidade, os moradores da cidade, os sítios, da fazenda. Nossa, Deus, Pai, visita, Pai, aqueles povo que está doente, que está precisando da sua ajuda, está precisando da tua misericórdia, Pai. Visita, meu Deus, no hospital onde estão os enfermos, ali, ó Pai, em leito de dor, precisando do milagre, meu Deus, visita, Pai, a mocidade, meu Deus, a juventude, que está lá no mundo, meu Deus, nos vícios, nas drogas. Repreende, meu Deus, este espírito maligno, pelo poder do sangue de Jesus Cristo. Traga, meu Deus, os cansados e oprimidos,
Amém, Jesus. Glória a Deus. Pode sentar esse palavra aí para ele. Amém? Graças a Deus. Amém? Glória a Deus. Jesus convida para com ele viajar. É uma viagem que eu não posso rejeitar. Viagem longa, é muito longa, mas é Jesus que nos manda viajar. Viagem longa, é muito longa, mas é Jesus que nos manda viajar. Ele veio aqui morrer na cruz para me salvar. O Evangelho mandou anunciar. Em água viva, no sangue toda vida. Tem uma mesa para os salvos saciar. Em água viva, no sangue toda vida. Tem uma mesa para os salvos saciar. Aleluia, 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 amém. Senhor, dá poder, opera maravilha, faz milagre aparecer. Repreenda o inimigo, batina o ninguém, derrama fogo santo, Senhor, dá poder, opera maravilha, Senhor, dá poder. Aquele Abraão, eu fiz o escudo, a pedra angular, eu fiz a pedra em tudo. Agora eu quero ver qual é o inimigo que pode me vencer. Agora eu quero ver qual é o inimigo que pode me vencer. O Satanás não pode não. Vai lá, ele é o capitão. Agora eu quero ver qual é o inimigo que pode me vencer. Agora eu quero ver qual é o inimigo que pode me vencer. É mais fé, amor mais amor. Quem não tem é São Salvador. Pois sem fé e sem amor não pode agradar ao Senhor. Pois sem fé e sem amor não pode agradar ao Senhor. Amém. Glória a Deus. Graças a Deus, né, irmão? O Coríntios já deixa bem claro, né, irmão? Sem fé não pode agradar ao Senhor. Amém? Tem fé aí, irmão? Tem fé aí? Glória a Deus, amém? Glória a Deus. Então, irmãos, a fé, ela tem que estar dentro dos crentes, amém? O dia que estamos vivendo hoje, irmão, se não tiver fé, não vai prosseguir, não. Né? Então, a fé ela tem que permanecer no teu coração, sempre buscando de Deus o que você pode alcançar, né? Porque nós não sabemos o dia e a hora que Jesus está voltando, né? E se nós ficar desapercebido, ó, ele vai e nós fica, né? Então, irmãos, vamos sempre buscar o que é melhor para nós das mãos de Deus, né? Glória a Deus. Já quero chamar nosso irmão Zé para nós louvar a Deus com ele, antes que as gargantas vão embora, né? Mas Deus dá vitória, amém? Glória a Deus. Vamos receber essa pessoa da palavra. Glória a Deus. Cumprimento a amada igreja com a gloriosa paz do Senhor Jesus. Amém? Dou graças a Deus por mais uma oportunidade. Ele me preparou para estar com essa igreja amada em Cristo Jesus, parte da nossa família espiritual. Aleluia. E nesta noite nós estamos aqui porque nós marcamos encontro com o nosso Deus, porque confiamos no seu poder, no seu amor, na sua misericórdia e principalmente nas suas promessas. Aleluia. Deus tem vitória para cada um de nós aqui nesta noite. Quem crê da glória a Deus. Aleluia. Nós vamos louvar. Eu estou quase não podendo cantar. Eu passei por uma crise
quase terminando, mas está provocando ainda, né? Glória a Deus. Vamos contar ele bem conhecido. Os irmãos podem nos ajudar, amém? O homem da mão furada, amém? Ele está passando por quê, amém? Glória a Deus. Ele
vocês de vós, estarei no meio deles. Está aqui em nome do Senhor Jesus. Eu disse mais: eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Nós podemos confiar, porque Ele não mudou e nunca mudará. E quem está esperando Ele voltar para buscar a sua igreja? Quem não quer ficar do lado de fora? Eu não quero, né? Porque depois que a porta fechar, não vai adiantar bater. Jesus disse, o próprio Senhor e Salvador disse, que muitos vão estar de fora e vão bater, dizendo, Senhor, abre. E a palavra dele não é outra senão esta:
não vos conheço, não sei de onde vós sois. Porque as ovelhas de Jesus, o seu povo, entram pela porta da salvação. Jesus é a porta, e quem aceita Jesus entrou pela porta da vida, e pela porta da salvação. Vou louvar o Senhor com ele, embora está muito difícil. Tem o título Grande Amor. O imenso amor, de tal maneira amor, que seu Filho deu, veio resgatar, pecados tirar, tirou também os meus. Cristo, o Senhor, sua vida entregou, nada não temeu. Ele tem amado, também sou culpado, por lhe ver sofrer. Oh, bendito Deus, grande é o seu amor, deste o seu Filho, assim me humilho, hoje salvo estou. Oh, bendito Deus, grande é o seu amor, deste o seu Filho, assim me humilho, hoje salvo estou. Deus no seu anseio sempre foi o meio do mundo salvar. O mundo viu o brilho, é de Deus o Filho, que a luz veio raiar. Deus que assim quis me fazer feliz, eu posso lhe adorar. Hoje sou guardado, Cristo tem me amado, posso assim cantar. Oh, bendito Deus, grande é o seu amor, deste o seu Filho, assim me humilho, hoje salvo estou. Oh, bendito Deus, grande é o seu amor, deste o seu Filho, assim me humilho, hoje salvo estou. Aleluia! Essa é a nossa oportunidade, em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus, maravilha, né, irmãos? Graças a Deus, né? Tudo pelas mãos de Deus seremos felizes, né? Glória a Deus, só pega a bênção quem quer, né, irmãos? Porque tudo que nós precisamos está nas mãos de Deus, né? Glória a Deus, irmãos. Deixa eu dar um ser bem rápido, né? Culto que termina 9h15, né? Para adorar os irmãos, perdoe. Pegue na sua mão a sua oferta, seu voto também, para que nu, e como diz a palavra de Deus, nu para lá e vai voltar. Porque nunca vai conseguir levar nada do que Deus deixou aqui nessa terra, né? Glória a Deus. Para ir chegando até na bênção, no trono de Deus, nós temos que chegar lá purificado ainda, de todo o nosso corpo, alma e espírito, né? Para nós ainda chegar lá e ser recebido pelo Senhor, né?
Não levar nada daqui, não vai bagagem nenhuma. Esquece que o mundo. Você pode usar as coisas do mundo. Deus deixou nós aqui para ser abençoado aqui. Mas daqui para lá, nós não podemos levar nada. Somente o nosso coração purificado para Deus. Amém? Glória a Deus, aleluia, Jesus. Vamos então na palavra do Senhor. Abre a sua Bíblia no livro de Lucas, capítulo 19. Amém? Uma palavra bastante conhecida, mas Deus faz efeito nesta palavra. Amém? Glória a Deus. Zaqueu, o publicano. Amém? Glória a Deus, aleluia. Lucas 19, capítulo 19. Zaqueu, né? Lucas, capítulo 19, versículo 1. Glória a Deus, aleluia. Glória a Jesus. Graças a Deus, né, irmãos? Todo encontrado, diga amém? Amém. Então vamos à leitura do Senhor, amém? E tendo Jesus entrado em Jericó, ia passando, e eis que havia ali um varão chamado Zaqueu, e era este um chefe dos publicanos, e era rico, e procurava ver quem era Jesus, e não podia, por causa da multidão, pois era de pequena estatura. E correndo adiante, subiu a uma figueira brava para o ver, porque havia de passar por ali. E quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, viu-o e disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. E apressando-se, desceu e recebeu gostoso. E vendo todos isto, murmuraram, dizendo que entrará para ser hóspede de um homem pecador. E levantando-se Zaqueu e disse ao Senhor: Senhor, eis que eu dou aos pobres metade dos meus bens, e se em alguma coisa tenho defraudado alguém, o restituo quadruplicado. E disse-lhe Jesus: hoje veio a salvação a esta casa, pois também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Amém? Senhor Deus, Pai, fala conosco, meu Deus, pelo intermédio da tua palavra, porque grande é o teu poder, ó Pai, na tua palavra, que nós aceitamos, ó Pai, de coração, porque é a palavra da verdade, em nome de Jesus Cristo. Amém? Pode sentar e as palmas alegres para Jesus. Aleluia. Graças a Deus. Amém? Glória a Deus. Graças a Deus, né, irmão? Nós sabemos, irmãos, que quando chega um momento, quando a gente não conhece Deus, não conhece Jesus, existe um tempo que a gente começa a ter uma amargura, uma tristeza, uma angústia, né, de procurar um meio de uma vida melhor, né? Então, irmãos, quando nós não achamos, nós procuramos alguém, procuramos uma palavra, procuramos um conselho, mas não é aquele conselho que nós precisamos, que é o quê? Encontrar com Jesus, né? Porque quando a gente está numa angústia, numa tristeza, numa mágoa, num rancor, às vezes está querendo pensar até tirar a própria vida, falar: não quero viver mais dessa maneira, para mim não dá, essa vida não é para mim, eu não quero assim, não tem mais outro jeito. Aí às vezes a pessoa pensa: melhor eu tirar minha vida e sumir desse mundo. Mas não, irmãos, existe solução para todas as coisas, né? Mas Jesus é a nossa solução, porque Ele veio, padeceu naquela cruz para dar para nós uma nova direção de vida, porque Ele mostrou na cruz do Calvário que Ele tem a solução para todos aqueles que venham no sofrimento, que não tenha, achando que não tem um jeito para sair da vida tortuosa, da vida enganosa. Mas Jesus, Ele veio para mostrar o caminho. Ele mesmo diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Então, quando nós passamos, irmãos, a chegar a conhecer Jesus, nós sabemos que quando nós vemos que Ele tem a solução, aí nós vemos que o problema está em nós, porque é Jesus que tem que nos dar uma solução para nós.
E essa solução, nós temos que se entregar de corpo e alma para Jesus, aceitando a Ele de todo o nosso coração, para Ele nos purificar do lamaçal de pecado que nós estávamos no mundo, porque para nós ser libertos dessa maldição do mundo, nós temos que ter um encontro com Jesus e aceitar a Ele, para Ele nos purificar. Assim como aconteceu com este irmão Zaqueu, né? Ele era um homem rico. Você acha que ele precisava de Deus? Precisa de Deus. Não é só porque ele é rico que ele fala, não, vou precisar de Deus. Não, precisa. Ele estava sabendo que no coração dele estava alguma coisa errada, mas ele precisava ter um encontro com Jesus, né? E ele estava com esse desejo de encontrar Jesus, de ver Jesus, quem ele era, como ele era, o que ele fazia, né? Mas ele chegou ali naquela multidão, ele chegou, mas por ele ser pequenininho de tamanho, que fala a palavra, ele não podia entrar no meio do povo, porque ele era pequeno. Ele subiu numa figueira brava, ele viu na frente, subiu correndo para ver que Jesus ia passar por ali. Mas ele nem sabia que Jesus já estava com ele no coração, sabendo do desejo dele, porque Deus conhece o nosso desejo, né? Deus conhece o nosso desejo. Já Deus subiu ali, Jesus chegou debaixo e disse, olha, desce depressa, Zaqueu, porque hoje me convém pousar na sua casa. E Zaqueu assustou, ele me conhece, mas me chamou pelo meu nome. Mas que depressa ele desceu, ele me conhece, vou lá e descer rapidinho, desceu, e o que ele fez? Abraçou Jesus gostoso, né? Ele teve esse encontro que ele precisava, e Jesus já estava sabendo que ele precisava ter esse encontro. Por quê? Porque ele era um pecador, ele sabia que na vida dele tinha algo errado, e ele precisava ter uma vida renovada, diferente. Ele não queria mais viver o que ele estava vivendo, porque ele estava no pecado, né? Mesmo que ele era rico, mas ele era um pecador, mas ele queria encontrar com Jesus, né? E Jesus passou ali debaixo, né? E chamou pelo teu nome, e ele desceu e recebeu gostoso, né? Quando a gente vem, irmãos, na igreja, assim foi. Eu vim carregado nos braços, meu irmão que sabe, eu vim carregado nos braços. Eu não sabia nem quem estava me carregando, nem para onde eu estava indo, mas eu sei que eles estavam me levando para um lugar especial, que era o encontro de Jesus, né? E foi nesses encontros que eu encontrei. Jesus viu o problema que eu estava passando, e ele resolveu, me deu a solução para os problemas da minha vida, assim como ele também estava dando a solução para o problema de Zaqueu. Ele também deu a solução para os problemas dos irmãos que já aceitaram Jesus, porque chegaram aqui todo atrapalhado, com a vida mundana, uma vida ruim de viver, que não queria mais essa vida, mas Jesus consertou, Jesus mostrou o caminho, Jesus deu a direção, te purificou, te colocou neste caminho. Este é o caminho que te conduz à vida eterna, qual eu te darei para a vida eterna. Glória a Deus, Deus. Então, ali, Zaqueu recebeu gostoso. E olha, vendo o povo ali, aqueles fariseus, os fariseus sempre andavam querendo caçar roubo, né? Os fariseus nunca aceitavam Jesus, mas queria caçar roubo. E falando, murmurando, dizendo, quem entrará para ser hóspede deste homem pecador, né? Eles ficavam só acusando os defeitos das pessoas, achando que eles também não tinham defeito, né? Porque sempre tem pessoas para acusar o defeito das outras, mas não era o defeito que eles têm, né? Então, irmãos, assim também era como esse tempo de Zaqueu. Mas como pode ele pousar numa casa de um homem pecador, né? Mas aí, levantando-se Zaqueu, olha como ele já, quando recebeu Jesus, já houve nele um arrependimento de coração. Ali ele já recebeu uma purificação, um contato com Deus, que ele se agradou, e ali ele já começou a se arrepender, dizendo, olha, né? E levantando-se Zaqueu, disse: Senhor, eis que eu dou aos pobres metade dos meus bens, e se em alguma coisa tenho defraudado alguém, restituo quadruplicado, né? Olha como que já bateu um arrependimento no coração de Zaqueu quando ele recebeu Jesus. Que quando a gente recebe Jesus de coração, a gente já é transformado na hora, no mesmo momento, porque ali vem a solução para a transformação de uma pessoa que está no mundo do pecado.
ela já está cansada de viver naquela vida mundana, naquela vida pecaminosa, está cansada, a consciência já está pesada, o fardo está pesado, mas que nem diz a palavra de Deus: vinde a mim todos que estarem cansados e oprimidos, que eu vos aliviarei. Então é o momento que a gente chega na presença de Deus para a gente se aliviar, né? Ter um contato com Deus para nos tirar daquele fardo pesado. E Jesus tem como tirar isso de nós, né? E ele encontrou com Zaqueu, Zaqueu tirou do coração dele esse fardo pesado, que ele estava em pecado, porque ele era cobrador de imposto. E ele diz aqui: se eu defraudei alguém, né, eu constituo quadruplicado, né, porque ele sabe que ele pecou. Então ele estava ali já no arrependimento, devolvendo aquilo que ele não era dele, para ele ser transformado em Jesus Cristo, né? Ele queria uma nova vida, uma vida transformada, e ali ele recebeu de Jesus, né? Porque ainda disse Jesus, e disse Jesus: hoje veio a salvação a esta casa, pois também este é filho de Abraão. Então, quer dizer, Jesus viu no coração dele que houve arrependimento, ele deu para Jesus ali aquela palavra que ia, né, devolver, ia dar metade que eles tinham para o pobre, e Jesus viu que ali naquele momento houve a salvação naquela casa, que é a casa do coração. Jesus entrou no coração, aquela casa foi purificada, Zaqueu recebeu e fez conforme ele falou, né, e Jesus deu a vitória para ele, né? E ainda Jesus disse: porque o Filho do Homem não veio buscar e salvar o que se havia perdido, né? Então Jesus sabia que Zaqueu ele era também da família de Abraão, e ele estava perdido, e ele veio para salvar o que havia perdido. E Zaqueu, ele queria ter uma nova vida, porque ele já não estava aguentando mais a vida que ele estava vivendo. Ele chegou, né? E ainda Jesus falando sobre o irmão dele: desce que hoje me convém morar na sua casa. Ele desceu depressa e abraçou Jesus gostoso, né? Assim também fomos nós, quando nós não conhecíamos Deus, não conhecíamos a palavra. Aí nós chegamos na igreja, a palavra de Deus começou a falar no nosso coração, nós começamos até chorar pela palavra, falando: realmente Deus conhece a nossa vida, conhece a nossa necessidade, o Senhor ele sabe e tudo que nós estamos passando, e ele veio para nos purificar e colocar no caminho da salvação de Jesus Cristo, né? Então, irmãos, foi um caminho muito maravilhoso, a qual eu também encontrei com este caminho, né? E eu sempre peço a Deus para que nunca mais eu volte atrás, por onde no caminho errado que eu andava, né? Porque eu sei que lá não vai ser nada bom. Às vezes a pessoa acha: não, eu quero viver minha vida, eu vou fazer o que eu quero, eu vou desfrutar de tudo que eu preciso, achando que aquilo lá é uma alegria, mas não é, irmão. É só um prazer da carne. Mas depois, quando você deita o travesseiro, sua cabeça no travesseiro, você começa a pensar: nossa, eu fiz coisa errada, nossa, não era para ter feito isso, e agora? Aí começa a vir o peso da consciência do mal que praticou. Mas quando você encontra o caminho da solução, você esquece o mundo, porque Jesus te coloca na direção de receber a purificação das coisas erradas do mundo, para não mais voltar. E quando Jesus libertava as pessoas, quando ele falava: olha, você é salvo pela sua fé, mas não volte mais para pecar, vai e não peques mais. Então quer dizer, Jesus ele tira você do pecado, mas pede para que você não volte mais a pecar. Então, se este caminho é o caminho da solução para a sua vida, fique com ele, porque é maravilhoso ter esse encontro com Jesus e permanecer nessa vida a qual Jesus nos ensinou, porque é um caminho de vida eterna, porque ele sacrificou a vida dele na cruz do Calvário para nós ter esse direito hoje de ter encontro com ele e receber para nós a direção dessa salvação, que é o caminho eterno, né? Glória a Deus. Então, seja feliz neste caminho qual o Senhor te pôs. Se você ainda não encontrou com Jesus, se encontra, assim como Zaqueu encontrou e se viu feliz, abraçou Jesus gostoso, abraça também Jesus, entrega para ele a sua vida, o seu corpo, de corpo e alma e espírito, para que Jesus te purifique, te dá alegria, te coloca no caminho do arrependimento das coisas do mundo, para que você permaneça agora no caminho da salvação, porque Jesus promete ter para você uma vida eterna. Você já imaginou que quer ter uma vida eterna? Nunca mais morrerá, porque aqui nós vamos morrer, se Jesus não arrebatar a nossa vida.
com a igreja. Mas nós vamos morrer, vamos descer a sepultura. Mas Jesus tem também a promessa de que se você descer a sepultura, tanto nos caminhos do Senhor, Ele vai te ressuscitar no último dia também. Você está ali guardado para no último dia ser ressuscitado. Mas por este caminho é o caminho que você encontra a solução para todas as coisas da sua vida. E o arrependimento das coisas do mundo fica para trás. O Senhor faz você esquecer, né? E não volte mais, né, aonde era aquele lugar que era o quê? Quem comandava? Era Satanás, né? Porque Jesus diz: o mundo é do maligno. O maligno oferece tudo o que você quer, mas é só para os prazeres da carne, porque ele não salva, ele não te abençoa, não te dá nada. Dá tudo o que você quer de ruim assim, para a perdição do mundo. Achando que a pessoa está lá, eu estou vivendo uma alegria, eu estou contente, a minha vida está boa. Está nada, irmãos, está nada. Porque o mundo não oferece coisa boa, oferece uma coisa ruim. Quem oferece coisa boa foi Jesus Cristo, que pagou o preço por nós, ser salvo por Ele, né? E ainda tem o direito de nos entregar a vida eterna no dia do juízo final. Amém? Então não vamos permanecer, porque Deus Ele garante a nossa vitória. Ele permanece em nossa vida no momento que nós entregamos a Ele. E se você não deixar este caminho, o Senhor está cuidando de você. Por mais que seja difícil você passar, porque o inimigo vem lutar contra a sua vida, mesmo você aceitando Jesus. Ele vai lutar, ele vai querer te derrubar, vai querer afrontar você para tirar você dos caminhos do Senhor, porque ele não quer que ninguém seja salvo. O inimigo não quer, porque você saiu dele, voltou para Jesus para ser liberto e ser salvo. E o diabo não quer isso. Ele quer que você seja condenado igual a ele. Mas quando Jesus te colocou neste caminho, permanece, porque depois que você se entregou a sua vida ao Senhor, Ele cuida de você todo momento da sua vida. E o inimigo não tem mais direito de tocar na sua vida. Amém? Glória a Deus. Então, irmãos, vamos voltar ao Senhor. Glória a Deus. Ali Zaqueu recebeu essa vitória. Amém? Ele estava querendo ter encontro com Jesus. Ele era rico, ele tinha dinheiro, ele tinha fazenda, tinha tudo, né? Mas ele já estava vendo que no coração dele tinha algo errado, né? Então ele queria ter um encontro com Jesus, ele queria ver Jesus como era. Mas Jesus já sabia e conhecia o desejo do coração dele. Então ele pediu para desce depressa, que hoje me convém me pousar na sua casa, né? Jesus, eu creio que está pousando na nossa casa todos os dias, né? O Senhor está dando, né, para nós uma liberdade de estar hoje na presença de Deus, né? Fugir da aparência do mal, mas esteja hoje na presença de Deus, porque a qualquer momento, irmãos, nós estamos subindo para a glória de Deus, né? Estamos vendo que o mundo está acontecendo muitas coisas, né? Que está se cumprindo a palavra de Deus, as profecias estão se cumprindo, né? E o mundo está se apertando cada vez mais, achando que vai ter ano melhor, não vai ter não, as coisas estão se apertando, né? Não tem esperança de prefeito, não precisa ter esperança de presidente, de governo, não, porque tudo que entra lá, nada resolve, é tudo a mesma coisa, daí para pior, né? Então, irmão, você vai dizer, não, vamos votar em fulano que vai melhorar. Não melhora não, não melhora, porque tudo está na mão de Deus, e Deus está no controle de tudo, a sua vida, a vida de todos aqueles lá fora, Deus Ele está no controle de tudo, e a nossa vida, quando está entregado na mão de Deus, o Senhor permanece em nós, e nós permanecemos em Cristo, né? Glória a Deus, para que nós não percamos a nossa bênção, porque a bênção maior da nossa vida, irmão, é a bênção da salvação que Jesus nos dá, amém? Não deixa jogar fora o que Jesus vai te dando agora, vai te dar, e Ele te deu já, né? Agora permanece você com ela, para que você não perca. Jesus disse lá em Apocalipse, né? Guarda o que tem, para que ninguém tome a tua coroa, né? Porque o inimigo vem lutar para tomar essa coroa tua, ele quer te derrubar. Mas se você permanecer, o Senhor está te guardando. Os anjos do Senhor estão ao nosso redor, nos dando o livramento das mãos do inimigo. Amém? Glória a Deus. Que Deus abençoe. Esta é a palavra de Deus para nós nessa noite, para que você permaneça de pé e faça Amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Vamos fazer um pedido de oração. Se o Senhor passar a revelação, passarei para os irmãos. Amém? Senhor Deus e Pai, graças damos a Ti, meu Deus, pela Tua palavra. Opera, meu Deus, no coração de cada irmão e cada irmã, as famílias de cada um, ó Pai, vai ao encontro deles aqui neste
momento, Pai. Opera, Deus, com poder. Abençoa eles, ó Pai. Abraça o teu povo, ó Pai, assim como Zaqueu te abraçou. Recebeu o Senhor. Assim, ó Pai, recebe o teu povo, ó Pai, com um abraço, Senhor. Abraça, meu Deus, o teu povo. Abraça, meu Deus, este mundo. Abraça, Senhor, os cansados e oprimidos. Abençoa, Pai, em nome de Jesus, Senhor. Opera, Deus, em nossa vida cada dia mais. Obrigado, meu Deus, por este caminho, por esta grande vitória, Senhor. Obrigado, meu Deus, pelas tuas bênçãos, pelo poder da tua glória, meu Deus. Dai, Senhor, cada dia mais entendimento e sabedoria para o teu povo, para a tua igreja, Pai. Fortalece na tua promessa, meu Deus. Em nome de Jesus, ó Pai, guarda eles, ó Pai. Guarda este povo, ó Pai. E abençoa, Pai, aquelas almas que estão oprimidas, Senhor. Para que o Senhor venha ao encontro deles, ó Pai. E opere as tuas maravilhas, meu Deus. Assim como operou no Zaqueu. E em mim, ó Pai, o teu povo que aqui está. Abençoa, Pai, aqueles que estão lá fora. Aquelas almas que estão chorando, Senhor. Traga para a tua igreja e opera com poder. Pelo poder do sangue de Jesus Cristo. Em nome de Jesus. Amém e amém, Jesus. Glória a Deus. Pode sentar, só uma reta, Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. E regra que o Espírito Santo de Deus tem 4 pessoas no nosso meio, né? Que Jesus ainda precisa limpar ainda mais o teu coração, né? Você ainda está com um pensamento lá fora de alguma coisa, mas Deus pede para que você esqueça o passado. O presente está na mão de Deus, e Deus quer te entrar no teu coração para fazer uma limpeza geral. 4 pessoas, que a bênção, Deus ainda requer de você entregar essa vitória, que é a bênção de Deus. Deus ele quer te dar uma grande vitória para você ser purificada de todas as obras do mal que o mundo oferece, que é a bênção de Deus. Glória a Deus, isso, irmão, lá atrás recebe a tua vitória, né? Cadê as outras 3 pessoas? 4 pessoas que é a vitória. Glória a Deus, irmão. Entra com a providência na mão do Senhor, que Deus tem isso, irmão, também recebe. Falta uma pessoa que é a bênção, glória a Deus, não quer, glória a Jesus, ainda está faltando, não, glória a Deus, não quer, não também, glória a Deus, aleluia. O Senhor quer te dar a vitória, não também, glória a Deus. Busca mais a presença de Deus, porque Deus quer entrar no coração, fazer a limpeza total. Porque a gente diz a palavra de Deus lá em Mateus: bem-aventurados que são limpos de coração, né? Porque esses verão a Deus, né? Então, irmãos, o coração tem que estar purificado. E quem purifica é Jesus. Mas você tem que dar lugar para ele entrar, né? E fazer uma limpeza, né? Porque se sair do teu coração o Espírito e a casa ficar vazia, que diz a palavra, o inimigo que estava antes vem procurando lugar. E se ele achar que a casa está vazia, ele vai lá e chama mais 7 companheiros e entra. E aí acabou o crente, né? Aí acabou. Então, é melhor você acabar de ser purificada do que você ser levada para as mãos do inimigo. Cadê? Falta uma pessoa. Isso, recebe o nome de Jesus. Amém? Glória a Deus, glória a Deus. Não deixe lugar ao diabo, diz a palavra de Deus. O Senhor diz em outras palavras: resistir o diabo e ele fugirá de vós. Nós temos que resistir. Muitos momentos vem uma afronta, vem uma obra maligna, uma seta maligna, mas como diz a palavra, resistir o diabo e ele fugirá de vós. Né? Então, irmãos, Deus tem toda a palavra para nós, né, se edificar nela, né? Porque a palavra é a palavra da verdade. Nós não podemos sair, né, dos conselhos de Deus para nós, né, às vezes perder a bênção que o Senhor está na nossa vida. Né? Me revela que é o Espírito Santo de Deus, 2 pessoas que nós temos. O Senhor está dando um livramento. Amém? O inimigo também está querendo te derrubar, passar uma rasteira. Mas Deus está te cuidando de você. 2 pessoas, que é a bênção de Deus, isso, lá atrás recebe. Cadê a outra pessoa? Está do lado da sua irmã. Deus está te cuidando de você para o inimigo não te ceifar. Mas o inimigo está, não é, irmão? O inimigo está querendo te derrubar. Né? Ele luta, irmão, com os crentes, pensa que não, ele vem caçando brecha para poder derrubar. Mas o Senhor está cuidando de você. Cadê essa pessoa? Quer a bênção? Glória a Deus, não quer? Não é, irmão. Glória a Deus, não quer? Glória a Deus, quer a vitória? Isso, mas é você mesmo. Né? Receba do Senhor o livramento. Né? Glória a Deus, glória a Deus.
Muitas das vezes a gente acha que está tudo bem, está tranquilo. Não, irmãos. Pensa que o inimigo não está armando nada por trás, quando você nem vê, ele já está na tua frente para fazer você tropeçar. Né? Mas nós temos que sempre estar ligados no céu. A nossa mente tem que estar ligada no Senhor. Né? Quando vez aparecer algo errado, olha, o sangue de Jesus tem poder. Senhor, me dá livramento em nome de Jesus. Né? Senhor, me guarda por onde eu passar. Senhor, a minha vida está nas tuas mãos, cuida de mim. Né? Então, irmãos, até no trabalho, por onde nós estivermos, nós temos que estar sempre ligados no céu. Amém? E o Senhor diz: olha, aquele que está ligado em mim, eu estou nele. Então, nós não podemos deixar essa ligação sair de nós. Né? E tem pessoas que às vezes ficam ocupadas com as coisas terrenas. Né? E às vezes esquece de Deus estar na vida dele. E às vezes fica preocupado com as coisas, com os afazeres, que nem Marta, né? Marta estava preocupada com os afazeres. Mas, Senhor, fala com que meu irmão vem me ajudar, que eu estou fatigado. Com Marta, está fatigada com as coisas dessa vida. A Maria escolheu o melhor lugar, né? Que é a palavra, ouvindo a palavra de Deus e seguir Jesus. E ela lá, com aqueles compromissos, preocupada. Não, irmãos, não é assim. Esquece as coisas do mundo. Deus, Ele sabe e te dá para você o que é necessário na sua vida, o que você precisa. Porque diz a palavra de Deus também: não precisamos ajuntar tesouro aqui na terra, mas ajuntar lá no céu. Né? O nosso tesouro não é aqui, irmão. Não é aqui. Eu também diz a palavra: nós não vamos levar nada daqui, mas nós vamos receber lá, porque nós temos que ajuntar lá. Porque o Senhor disse que é para juntar o tesouro no céu e não na terra. Né? Aqui nós temos que pedir o que é necessário para nós viver aqui. Porque nós temos que viver o arroz, feijão, trabalhar para comer, né? Mas o Senhor, Ele dá para nós tudo que nós necessitamos. Amém? Então, se nós colocar tudo na mão de Deus, irmão, tudo vai ser abençoado. Porque Deus não deixa ninguém perecer. Né? E me revela também o Espírito Santo de Deus. O Senhor está dando bênção aqui para 8 pessoas dentro do seu lar. Amém? Alguém da tua família precisa ter um encontro com Jesus. Jesus vai ter esse encontro. E muitas pessoas estão enfermas. Jesus vai operar um milagre. E são 8 pessoas que Deus quer te dar vitória. Isto, irmão, lá, isto, irmão, aqui, irmão, isto, irmão, isto, irmão, isto, recebe. Em nome de Jesus. Glória a Deus, glória a Deus. Deus é maravilhoso, irmão. Deus sabe, conhece a nossa necessidade. Me revela também o Espírito Santo de Deus. 2 pessoas que não se veem, amém? Você sofre a dor muito forte no seu corpo, amém? Principalmente atrás das suas costas, sofre pela cabeça, mas Deus quer apanhar por terra essa enfermidade, que é a mesma de Deus. Essa dor sobe pelas tuas costas e vem pela cabeça. Deus está tirando essa dor, amém? Você acha que a coluna, mas não é, é o nervo, amém? Que está muito esforçado. E às vezes você sente essa dor, Deus está apoiando por dentro. Cadê a outra pessoa? Que é a bênção de Deus, que é a vitória. Deus quer te dar a bênção na sua vida. Isso, irmão, recebe em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus, família. Glória a Deus, também. Tem uma pessoa que nosso meio, que você está sofrendo um pouco das suas vistas. Está muito embaraçado e você está com a vista mal, não está podendo enxergar muito de um lado. E Deus quer te dar essa vitória. Isso que você recebe em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus, glória a Deus. Deus, Deus. Tem 2 pessoas também no nosso meio, amém? O inimigo tentou levar o seu nome lá no centro de Macumba. Mas o anjo de Deus olhou por terra. 2 pessoas, amém? Isto, o inimigo tentou colocar o teu nome lá no centro de Macumba, mas Deus olhou por terra. Cadê a outra pessoa? Ele tentou colocar, não. Glória a Deus. Que a benção que recebe o nome de Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. E agora também, Espírito Santo de Deus, amém? Tem 6 pessoas que nós veem, amém? Que você tem feito voto com Deus. E você falou assim: meu Deus, cadê minha bênção? Eu tenho feito voto, tenho feito campanha. Mas o Senhor fala assim: ó, calma-te, que o Senhor vai te entregar. Cadê essas 6 pessoas? O Senhor vai te entregar. Isso. Cadê? Ainda falta 2. Lá e aqui, recebe. O Senhor vai te entregar. Amém? Glória a Deus. Eu falo, irmão, porque fazia mais de 20 anos já. E quando eu comecei no ministério, quando fazia reunião, eu ia fazer em Rio Preto. Né? E lá em Rio Preto, depois que eu saí da igreja, eu vi numa garagem uma caminhonete.
E um dia, eu no meu coração falei, Senhor, um dia eu quero ter uma dessa. Né? E fiquei. Eu creio que Deus teve, ouviu, mas só que, ó, hoje eu estou com a caminhonete. Do jeitinho que eu vi, e veio até melhor. Eu achei que ia ser comum, mas veio até uma caminhonete automática. Eu falei, mas isso foi há 20 anos atrás. Não? Mas Deus, Ele vai dar, Ele entrega. Deus entrega. Hoje eu tenho essa caminhonete. Eu agradeço a Deus, irmão, por tudo, porque eu sei que Deus é bom. Por isso que a gente tem que esperar o tempo de Deus, irmão. A gente não precisa apavorar. Eu estou fazendo voto lá, não é nada, eu vou sair, eu vou embora, não adianta mais não. Não, irmãos, calma. Deus está na sua vida. Deus sabe da tua necessidade. Né? E eu recebi agradecer a Deus todo dia da minha vida, irmãos. Né? Não que eu não tinha carro, eu tinha um carro bom, era um forte carro, não sei tanto. Aí Deus falou que ia me entregar uma chave nas minhas mãos, passava a revelação, e eu na mão era eu. Aí por 3 vezes Deus me deu o sinal. E quando eu fui para mim comprar essa caminhonete, eu vi ela numa garagem. Eu olhei, vi, e ela ficou no meu pensamento, na minha visão. Essa caminhonete que eu comprei, ficou na minha visão. Aí quando a irmã passou ontem, Deus está te entregando uma chave. Antes ela falou que Deus ia entregar. Aí na outra revelação passou que Deus está me entregando. Eu falei, então é aquela caminhonete, eu vou lá buscar. No outro dia cedo eu fui, Deus certo que busquei. Então quando não sabe o pensamento é porque Deus revelou que é aquela. Aí vai lá e busca e dá tudo certo, deu tudo certo. Troquei meu carro, uma moto, uma caminhonete, o resto estou pagando bom, Deus está providenciando. E assim a gente vai, irmão. Porque Deus garante vitória e Deus dá, né, aquilo que deseja o teu coração. Não precisa apavorar, porque o Senhor fala que Ele cumpre com o desejo do nosso coração. Amém? Então, irmão, se você tem um desejo, Deus vai cumprir na sua vida. Guarde o momento de Deus, mas espera no Senhor. Tenha fé, confia no Senhor. Amém? Não desespera, porque Deus, Ele é o dono do ouro e da prata. Amém? Glória a Deus. Com essa pessoa que tem passado, que Deus abençoe. Amém? Mas eu ainda quero louvar a Deus com o hino, com o irmão. E depois o irmão faz a oração da fé. E depois ele estará ungindo os irmãos com o óleo santo. Amém? Glória a Deus. Vamos receber essa oração das palmas bem alegre para Jesus. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Deus Senhor falar nesta noite. Deus falou, né? Aleluia. Assim como Zaqueu teve um encontro com o Mestre, nós um dia também tivemos esse encontro com Cristo. E aqui estamos, libertos, transformados, participando das suas promessas, das suas bênçãos, aleluia, que são infalíveis, imutáveis, infalíveis, aleluia. Glória a Deus. Um hino bastante conhecido, que é o hino da promessa de Deus, amém? Lindo esse oráculo, né? Eu sei se os irmãos vão do rádio, eu sempre estou pedindo esse hino lá para o Fernando, né? Os irmãos sempre ouvem, estão pedindo. Se não fosse, não diria.
Aleluia. Esta é a vitória da igreja. A promessa, né? De um dia estar reinando com o Mestre Senhor lá no reino do Pai. E ele pediu isso ao Pai na sua oração sacerdotal. Eu já tinha dito anteriormente, olha, não aterrorize, não perturbeis o vosso coração. Creia em Deus, o Pai, creia em mim, porque na casa do meu Pai tem muitas moradas. E eu vou preparar lugar para vocês. Eu vou voltar outra vez e levar vocês para estar comigo. Aleluia. E ele orando ao Pai, ele disse: Pai, aqueles que no mundo tu me deste, eu quero que onde eu estiver, eles estejam comigo, para que conheçam a minha glória que tu tens me dado e saibam que tu me has amado antes da fundação do mundo. Aleluia! Glória a Deus! Nós vamos então agradecer a Deus nesta noite, a oração da fé. Tem alguém que ainda não é um cristão, crente em Jesus, que ainda não confessou Jesus como Salvador e quer fazer isto nesta noite? É a sua melhor escolha e melhor decisão, é entregar sua vida a Jesus. Se tiver, manifeste com a sua mão levantada para a igreja orar por você. Eu tenho certeza que você não vai se arrepender. Aleluia! Seu nome vai ser escrito lá no livro da vida. Aleluia! Você vai fazer parte desta igreja amada que Jesus irá buscar. Amém? Não tem ninguém? Então vamos agradecer. Aleluia a Deus, a oração da fé. Agradecemos o presbítero Manuel, o pastor desta igreja, que agora está aqui, aleluia, trabalhando, aleluia, por esse rebanho do Senhor. Ore por ele, ajude ele. Vamos orar pelos obreiros e obreira, ore por nós. A oração da fé. Levante a sua mão. Santíssimo Deus e Pai Todo-Poderoso, ó Deus Jeová, Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó, te louvo e agradeço, Senhor, por esse privilégio tão grande, meu Deus, de mais uma noite estar congregados em tua casa, ó Deus, em adoração teu nome, porque só te pertence, Senhor, a honra, a glória e o louvor. Meu Deus, confirma o milagre na minha vida, na vida do teu povo, do lar e do nosso lar e na nossa família. Senhor, meu Deus, abençoa teu servo, meu Deus, presbítero Manuel de Moraes, o pastor desta igreja, meu Deus, que está pastoreando este rebanho do Senhor. Seja com ele, dando graça, sabedoria, meu Deus, unção e capacitação, ó Pai, para zelar do rebanho do Senhor, ensinando, admoestando, ó Pai, nos preceitos do Senhor, para viver a sã doutrina da santificação do corpo, da alma e do Espírito. Meu Deus, abençoa cada obreiro, cada obreira, cada membro deste rebanho, ó Pai. Meu Deus, fica conosco, leva-nos em paz, Senhor, guiando e nos guardando de todo perigo e todo mal. É o que eu te peço, nós te pedimos e agradecemos, para a glória de Deus Pai, para a glória de Deus Filho, para a glória de Deus Espírito Santo. Amém, Jesus, amém. Quem quer que nós volte mais vezes aqui? Vocês vão orar em nosso favor. Vocês orando, Deus vai preparar logo a oportunidade. E é para nós um prazer, uma alegria, termos uma oportunidade como esta. Deus abençoe, levante a sua mão. Nós vamos despedir, vocês vão vir receber a unção das mãos do presbítero. Em nome de Jesus, digam comigo: a paz do Senhor Jesus, a paz do Senhor Jesus e a paz do Senhor Jesus. Vão com Deus, o anjo do Senhor acampa ao redor de cada um e acompanhe seus baixos.